Ei, manda um joinha aí pra mim aí no grupo aí se alguém estiver vendo minha tela. Positivo, Nelson. Tá aparecendo aí. Beleza. Ó, eu vou mostrar. Não vai dar pra gente entrar aí a fundo todos os pontos de análise gráfica porque é um assunto muito extenso e muito longo, né? Mas eu vou passar aqui algumas técnicas de análise gráfica, né? Como a gente analisar não só regiões, fazer projeções aonde o preço pode chegar e a probabilidade de ele chegar lá também. Essa daí é a maioria da dúvida do pessoal, principalmente que opera cripto, opera na bolsa como B3, Forex, etc. Até onde o preço pode esticar, né? Então, talvez você acertar uma tendência, você pode até acertar, mas saber até onde essa tendência vai já é outro assunto, né? Então, o assunto de hoje vai ser baseado nessas projeções. Para a gente começar aqui, ó, fazendo. Eu não vou pegar o. Eu vou fazer primeiro uma análise como se esse movimento aqui atrás não tivesse acontecendo. E depois a gente vai fazer como se esse movimento aconteceu e a gente vai confluir os dois pensamentos para tomar uma decisão. Por exemplo, se a gente vai colocar que daqui para trás, daqui ó, para trás não existiu, embora a gente vai traçar as linhas de projeções do passado para a gente entender, mas primeiro vamos olhar para cá. O que está acontecendo aqui no momento? A gente consegue ver o Bitcoin vindo de um fundo, né? E ele iniciando um pivô de alta, né? Iniciando um possível pivô. Não é nem um pivô, é um possível pivô. Como? Com uma pernada de alta pequena, né? Uma pernada de alta pequena, né? E o que que acontece? Quando o preço ele chega num fundo, dá uma pernada de alta pequena, primeiro a gente olha, não vamos olhar para trás agora, mas olhando assim, a gente sabe que a gente está numa região, né, que o preço toca aqui várias e várias vezes, né? Então ele pode estar testando aquele rompimento, mas a gente para tomar uma decisão, a gente primeiro tem que avaliar o quê? A gente pode fazer duas coisas. A gente pode avaliar uma bandeira de baixa. O que que é uma bandeira de baixa? Quando o preço chega numa bandeira de alta, quando o preço estica e começa a correr de lado sem volume, tá vendo aqui que está sem volume? É quando se forma uma bandeira. E como que essa bandeira a gente identifica até onde essa bandeira de alta pode ir, né? Como que a gente identifica? A gente primeiro pegou lá o fundo lá atrás. Deixa eu pegar aqui esse ponto aqui, ó, né? A gente pegar o fechamento, não vamos pegar a agulhada aqui deu, vamos pegar o fechamento, né? E a gente viu aqui o preço correu de lado agora, fez aquele famoso código de barra que o pessoal gosta de chamar assim, né? Código de barra, né? Sem volume, famosa bandeira, né? No curto prazo. Na bandeira, a gente projeta, né? A, acho que é o como que fala, né? O março, não sei identificar, não lembro como é março, como que é mesmo, pessoal? Se alguém me lembrar, lembra aí pra mim no grupo, da bandeira não é Marco que fala, da bandeira é mastro, o mastro da bandeira. Então, o mastro da bandeira geralmente é a projeção máxima, que o preço pode chegar nessa se explodir para cima, né? Aí a gente já sabe que o preço máximo pode chegar é aqui, caso rompa essa região para cima, tá? Então, o preço iniciou numa bandeira de, eu tô falando curto prazo, tá? Iniciou, fez uma bandeira de alta, correu pro lado, sem volume. O preço, para ele romper alguma região, tem que entrar volume. Se romper para baixo aqui entrou volume, aí a gente pode avaliar no curto prazo, para quem está operando 5 minutos e tal, região de Fibo. Se não, rompeu para baixo, continua a tendência máxima, vai seguir a tendência máxima macro, né? Que é a tendência de baixo.
Então, essa daqui é a projeção máxima onde o preço pode chegar. Beleza. Qual que é, para chegar lá, antes de chegar lá, como que a gente avalia se vai chegar lá ou não? Primeiro, tá vendo esse canal aqui, ó? Esse canal aqui, ele serve de referência pra gente em duas coisas. No quê? Primeira coisa que o canal serve de referência. O canal... Nossa, essa linha aqui é muito grande, tirar ela. O canal, ele é nada menos do que formado por um suporte e uma resistência, né? Só que esse suporte e essa resistência, se a gente pegar aqui, ó, jogar para o lado, esse suporte e essa resistência aqui, ó, ele tem uma medida. E através dessa medida aqui, ó, que a gente pega essa medida, pegou lá a agulhada que deu, né? Morreu aqui embaixo, né? E a gente pegou essa agulhada aqui, ó, um pouco mais abaixo. Aí a gente pegou um suporte e uma resistência. Através disso, a gente vai pegar uma setinha para a gente medir o tamanho desse canal. Por que que a gente tem que medir o tamanho desse canal? Porque, na verdade, o mercado ele funciona de uma fórmula matemática, né? E geralmente as regiões dessas fórmulas matemáticas que respeitam são os canais de resistência e suporte. Só que se a gente for olhar no book de oferta, muita coisa, é muita informação. Se a gente medir o canal aqui, a gente já vai pegar onde está o suporte e a resistência. E a gente também já vai conseguir identificar as futuras resistências e os futuros suportes. Como? Eu gosto de dar muito uma ilustração assim, ó. A resistência, ela é como se fosse um teto de uma casa que tem laje. E para você chegar nessa laje, se você não tiver uma escada ou algo do tipo, você tem que furar o teto, né? Para furar o teto, né? Você tem que ter alguma coisa, uma marreta ou algo do tipo. Não é fácil, uma resistência não é fácil de ser rompida. Exige um esforço. Após que você rompe uma resistência, supondo que eu vou aqui com um martelete aqui no meu teto e eu furo ele. Eu consigo furar ele. A partir do momento que eu furo o meu teto, eu subo no meu teto, na minha laje, e a minha laje vira o meu chão, porque eu estou pisando na minha laje, certo? Então, quando o preço rompe uma resistência, logo essa resistência vira um suporte. Então, quando o preço rompe, se romper essa região, por exemplo, de bandeira de alta no curto prazo, que eu estou falando, essa resistência que aqui, ó, vai virar um suporte. E aí, o que que acontece? Resistência virou suporte, a gente já identifica que esse daqui é o segundo alvo do preço. Aqui, ó. De acordo com a medida do canal. Por quê? O preço está se movimentando de forma bandeira. E quando ele rompe, matematicamente, esse tamanho desse canal ele vai ser duplicado aqui. Então, esse daqui é um alvo. Se a gente projetar esse outro alvo aqui, ó, se a gente fazer isso daí de várias e várias formas, vocês vão ver daqui a pouco quando eu for jogar o gráfico inteiro. Aqui, ó. E esse daqui seria o meu segundo alvo. E esse daqui é o alvo máximo. Bom, Nelson, então se o preço romper, ele vai até 20,140. Exatamente. No curto prazo, operando um gráfico de 15 minutos, é onde ele pode ir. Depois, o que ele pode fazer? O preço simplesmente ele pode fazer isso daqui, ó. Ele pode vir e romper. Aí ele vai lá, busca, aí ele pode vir pegar esse suporte, região de pullback, no curto prazo, vai. Aí ele pode ficar aqui acumulando e ir nesse alvo máximo e depois corrigir região de fio. Geralmente é isso daqui que o mercado faz. Aí o pessoal vai lá, traça a linha de tendência, etc, etc e tal. É mais ou menos esse comportamento que o mercado faz. Só que agora, a gente traçou essas regiões. Agora a gente vai pegar uma linha maior. A gente vai colocar aqui, ó, região. Essa região
né? Melhor, vamos pegar regiões mais importantes, mas vamos pegar essa região aqui. Vamos deixar aqui na linha vermelha. As regiões de projeções, para a gente identificar se realmente essas projeções são válidas. Eu não li nem gráfico passado. Peguei no Bitcoin agora. E se a gente for ver, a gente consegue identificar no gráfico passado que essas regiões foram importantes, ó. Teve movimento aqui, teve movimento aqui, movimento aqui, movimento aqui, aqui, aqui. Esses suportes foram usados várias vezes, e essas regiões foram usadas várias vezes. Então, esse cálculo aqui, ó, nada menos é que, na verdade, um cálculo de Fibo. O tamanho da região do canal é um cálculo de Fibo, né? E através desse cálculo aqui, a gente consegue identificar as regiões que o preço tem que romper, certo? Só que agora, como que a gente identifica se ele pode ir lá mesmo? Isso é simples, pessoal. Para o preço ir lá, primeira coisa, ele tem que bater em algum suporte, por exemplo, nesse suporte aqui agora, e ele tem que ficar fazendo exatamente isso daí que ele está fazendo. Deixa eu aproximar aqui. Ele tem que fazer exatamente isso daí. Ficar batendo e voltando e ficar morrendo assim, ó. Doji, alguma coisa assim, deixar uma agulhadinha, paviozinho e tudo mais. A partir do momento que ele rompe para cima essa região aqui, ó, a gente já entende que esse daqui é o alvo dele. Se ele bater nesse alvo, a gente vai avaliar o quê? Os nossos suportes é esse daqui, ó, que era a nossa resistência. A metade do canal entre o suporte e a resistência significa força. Se o preço bate lá em cima, lógico que ele tem que fazer um movimento, ele pode ir diretão até lá em cima, pode, beleza. Mas para algo ser saudável, ele tem que corrigir. Ele não vai de uma vez só, saudavelmente, né? O preço indo de forma saudável. Então ele vai, morre aqui em cima. Ele começa a fingir que vai corrigir de uma forma brusca e ele morre nessa região, ó, acima da metade do canal. Quando o preço morre acima da metade do canal, significa que o preço ainda tem força para continuar subindo. E Nelson, se ele pegar, ele morrer abaixo dessa metade desse canal, significa que ele está devolvendo todo esse movimento que ele fez aqui, ó, praticamente. Ele morrer aqui abaixo do canal, de uma vez só, assim, muito rápido, significa que ele está devolvendo muito movimento e a probabilidade de ele testar essa região aqui de novo, que é o suporte agora, é muito grande. Então, você aguarda esse reteste no suporte para identificar se ele pode subir de vez, de novo, ou devolver todo esse movimento. Como? Aí você vai fazer o quê? Aí você vai colocar outra linha na metade do canal, nesse canal aqui, ó. Tá vendo que a metade do canal, eu vou tirar essa outra linha aqui de cima, porque senão vai ficar muito confuso. Deixa eu tirar essas linhas aqui, senão vai ficar muito confuso. Se eu tirar essas linhas vermelhas. Tá vendo que a metade do meu canal aqui, ó, azul, azul, e aqui tem uma linha vermelha. Tá vendo que o preço, ele não morreu aqui em cima ainda, ó, não morreu aqui em cima? Por que que ele não morreu aqui em cima? Porque ele tá sem força, tá sem volume. A partir do momento que o preço, através dessa bandeira de alta, morrer aqui em cima, a gente consegue identificar que ele vai testar essa região aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Vai testar. A partir do momento que ele romper, ele vai testar a metade dessa resistência e desse suporte. Ele vai testar essa região. Se ele bater aqui e voltar, significa que ele não teve força suficiente para continuar o movimento de alta. Que ele está fraco. Ele provavelmente não vai até aquela projeção máxima nossa. Ele pode parar por aqui ou por aqui. Não tem força suficiente. Se morreu abaixo ou morreu acima, voltou, testou a região aqui, ó. Essa região aqui é a mais importante. Porque o preço ele não pode romper e devolver. É a mesma coisa que eu pegar, furar um teto de um lado, né? Pisar nele e depois pegar uma outra furadeira e furar ele para baixo e devolver.
Então, se ele devolver esse movimento aqui, ó, então essa região aqui, ó, da metade do canal após o rompimento, essa região aqui é a nossa região que a gente pode chamar de região que o pessoal chama de zona neutra, né? O que é uma zona neutra? Se o preço bater aqui, é o máximo que ele pode fazer para ele continuar subindo. Se ele bater aqui e descer, aí já era. Devolveu todo o movimento. Devolvendo todo o movimento, a probabilidade dele cair e começar a fazer projeções para baixo e derreter e seguir a tendência macro é muito maior. Como a gente está operando tendência micro, então essa zona aqui é muito importante. O preço tem que jogar para cima, né? Jogando para cima, acima da metade do canal, como a gente já traçou aqui um canal. Acima da metade desse canal, entrando volume, a gente vai testar aqui essa região, rompendo. Essa é a primeira projeção. A metade do canal entre essa resistência e esse suporte aqui, ó, vai mostrar força. Se morrer aqui em cima, significa que ele tem força para continuar. O fechamento da vela, tá? Não é esse daqui, ó. É pavio, né? O fechamento da vela tem que ser aqui em cima. Se morrer aqui um pouquinho acima, ainda é muito indeciso. A próxima vela tem que decidir, tem que morrer aqui em cima. Nesse teste, nosso primeiro alvo aqui, que a gente pode identificar, a gente tem que avaliar o que? Se deixou pavio, se morreu com volume, né? Na hora que vim testar, bateu aqui em cima e vim testar metade do nosso canal, ele bateu e deixou uma agulhada, cara, vai lá em cima de novo. Voltou, devolveu, morreu abaixo do nosso canal, ainda está muito indeciso, provavelmente vai vir testar essa região. Testou essa região, o máximo que pode vir é na metade desse canal aqui. Se romper a metade desse canal, vai vir testar esse outro suporte que estava lá atrás e aí a probabilidade de devolver o movimento inteiro é muito maior. Beleza. A gente já entendeu sobre canais e zonas e projeções de preço micro, no estado micro. Aí agora a gente vai deixar esse daqui, ó. Vou tirar essa linha vermelha, vamos deixar isso daí. Aí agora a gente vai entender, esse daqui é no micro. Agora a gente vai entender o macro, como que essa região ou outra região, né, pode influenciar no preço. Por exemplo, se a gente traçar, né, deixa eu colocar assim, para a gente pegar uma linha melhor. Se a gente traçar uma linha de tendência, vamos pegar essa linha de tendência daqui, ó. Tem uma linha de tendência muito mais macro, mas vamos pegar essa daqui do curto prazo ainda, vai. Vamos deixar aqui nos fechamentos aqui que tá mais nítido aqui. A gente consegue identificar duas coisas. Tá num canal paralelo, né? E esse canal paralelo, pegar lá de trás essa zona, eu vou deixar essa zona bem aqui, ó. Pegando esse fechamento e essas possíveis quase duas agulhadas aqui. A gente tá num canal paralelo, né? E o que o canal paralelo ele mostra pra gente? É como se fosse, pessoal, essa mesma coisa aqui atrás, ó, aqui na frente. Como assim, Nelson? O canal funciona assim, ó, basicamente. Através do canal, a gente identifica duas coisas. Que o preço está respeitando uma zona através de uma tendência. Depois disso, que a gente identifica que ele está testando o canal, ambas as partes, a gente tem que traçar uma linha na metade do canal, porque a metade do canal é como se fosse a metade daquele canal lá, ó. Reto é a metade desse canal aqui. Significa força. A partir do momento que o preço rompe, tá vendo aqui ó, que o preço rompeu para cima, ele testa a zona e retesta a metade do canal, testa a zona de novo, testa a metade do canal, testa a zona de novo. A partir do momento que ele morre abaixo, tá vendo aqui? Ele vem testar a metade a suporte do canal. É mais ou menos o que acontece aqui também. Quando rompe e morre acima, tá vendo aqui? Ó, morreu acima, vai testar lá em cima. E depois a metade do canal serve como suporte.
É a mesma coisa aqui, a mesma teoria para lá e a mesma teoria para cá, só muda só a figura. Então, o que que acontece? A gente vai fazer uma projeção agora baseada na mesma coisa que a gente fez aqui, só que a projeção aqui de uma figura de canal paralelo. Como, Nelson? A gente vai simplesmente pegar uma seta. Através dessa seta, a gente vai pegar aqui, ó, o tamanho do canal. Como? A gente vai pegar aqui, tá vendo? Peguei o tamanho do canal. Através do tamanho do canal, a gente vai fazer uma projeção para baixo. Que se o preço vier para baixo, romper a metade o canal paralelo é o alvo dele. Aí a gente vai vir aqui. É o alvo dele. Se romper, o preço vai esticar até aqui. E, né, se romper para cima, que é o que está provavelmente para acontecer, o preço vai iniciar um movimento de alta. E esse daqui é o alvo dele. Por que que esse é o alvo dele? Porque o mercado, ele simplesmente vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui um canal paralelo, ó. Calma aí. Deixa eu só arrumar aqui agora. Calma aí. Pegar aqui. Aí joga pra cá. Joga pra cá. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar como se fosse pra gente pegar aqui, ó. Deixa eu pegar se eu consigo movimentar ele. Por exemplo, tá vendo a metade desse canal aqui, ó? Tá vendo que o comportamento é praticamente o mesmo do alvo? Tá vendo que o praticamente é o mesmo da metade do canal aqui, ó? E tá vendo também que aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente pode ter duas opções. Ou a gente vai entrar no canal paralelo de... Calma aí. Ou a gente vai entrar no canal paralelo de alta, por exemplo, né? Com essa medida. Tá vendo? E aqui a gente começa a entrar, se romper essa região, a gente já entende que esse é o alvo da projeção. E a gente vai trabalhar dentro desse canal paralelo aqui, seguido de uma tendência de alta vindo daqui também, né? Seguido de uma tendência de alta. Tá aqui, linha de tendência, seguido de uma tendência de alta, que vai cruzar várias vezes a metade do canal e etc, e tal. Então aqui, a gente consegue fazer várias projeções. A gente pode romper o preço, entrar num canal paralelo, seguido de uma tendência de alta, com alvos que a gente estudou lá agora há pouco, lá atrás, com alvos, né? E a gente identificar a força do preço. A partir do momento, se o canal entrar nesse canal, se o preço entrar nesse canal paralelo, né? E bater realmente nesse alvo aqui, o que vai levar de referência, né? Não é mais essas projeções que a gente fez lá atrás. O que vai ser? A metade do canal, nossa, vai ser nossa zona de referência com força, para a gente identificar a força do preço, para ver se ele tem condições de continuar subindo e pegar as regiões lá em cima. E se romper a metade do canal para baixo, aí a gente vai ter o que como suporte? A linha de tendência, né? E o outro suporte, aí a gente vai fazer outras projeções. Beleza, Nelson. Rompeu. A gente entrou nesse canal. Até onde eu seguro o preço? Aí você tem que identificar, como eu já disse, através da força e tudo mais, identificar as regiões passadas.
Tá vendo aí, ó, regiões passadas? Tá vendo a linha que eu marquei lá atrás, ó? Ó, interessante isso daqui, ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo essa linha que eu peguei através, ó, a medida do canal? Tá vendo aí, ó, a medida do canal. Eu peguei e simplesmente joguei para baixo a medida do canal, tá vendo aí, ó? Joguei para baixo. Ó onde que tá batendo lá, ó, atrás, ó. Beleza, Nelson, eu nem preciso fazer o canal para identificar que isso daqui é um fundo. Sim, mas muitas vezes esse fundo pode estar aqui, ó. Pode estar aqui um pouco mais acima e você não identificar realmente de fato. E se romper esse fundo aqui? Para onde que eu vou? Se romper esse fundo aqui, ó, para onde que eu vou? Aí simplesmente você vai fazer isso aqui, ó. Simplesmente você vai fazer isso aqui, ó. Rompendo esse fundo, projeta para baixo, a mesma medida do canal. Projeta para baixo. Esse aqui é o segundo alvo dele. Com a mesma técnica, metade do canal. Como é tendência de baixa, então a parte de baixo do canal significa força, a parte de cima significa fraqueza. Que o preço não tem condições de continuar descendo. Então isso daqui que a gente falou é sobre projeções, né? E alvos. Agora eu vou falar um pouco. Tá tranquilo aí, pessoal? Até o momento, tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Tudo tranquilo. Beleza. Ó, agora a gente vai falar um pouco sobre figuras gráficas, né? O que que uma figura gráfica representa? Ele, na verdade, uma figura gráfica, ele representa um comportamento. Ô, Gabriel, você que tá com o áudio aí, desliga pra mim aí, fazendo um favor só. Então, o que que uma figura gráfica representa? Um comportamento. O que que um comportamento representa? Simplesmente um pensamento. E o que que um pensamento representa? Compra ou venda. As pessoas estão pensando em comprar ou pensando em vender. Então, na verdade, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, essa análise gráfica aqui, ó. Aqui, mano, ó, vamos pegar essa aqui, essa linha de tendência, tal, pá, rompeu, o preço corrigiu. Aí a gente vai pegar aqui, vai fazer uma outra linha de tendência aqui. Se a gente fosse traçar um canal paralelo, pegando medida passada para medida futura, a gente ia fazer isso daqui. Pegar esse tamanho desse canal. Jogar para cima. Né? Aí a gente ia pegar aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? A gente ia pegar e simplesmente duplicar, né? Ó, a gente ia simplesmente pegar isso daqui. Vocês estão vendo isso daqui, né? Só pra vocês entenderem como o canal é forte. A metade do canal, tá vendo aí, ó? Metade do canal, pra gente ser mais preciso aqui. Como se fosse aí a metade do canal. A metade do canal representa muita coisa. Mas só que a gente não tá mais olhando figura gráfica. Não tá olhando mais zonas. Agora, quer dizer, a gente não tá mais olhando zonas. Agora a gente tá olhando figuras gráficas. Então uma figura gráfica aqui, por exemplo. O preço tá numa tendência no curto prazo aqui. Que ele tá seguindo essa tendência. Tá. E o preço, daqui a tendência macro. Esquece daqui para trás agora. Tendência macro. Como se fosse uma tendência macro no cenário micro, né? Mais tendência macro. Então esse daqui é o meu suporte máximo, que o preço não pode romper. Essa tendência aqui que o preço está seguindo aqui, por exemplo, ó, é a minha tendência micro que a gente vai colocar. Através dessa tendência micro, o preço é como se fosse a minha zona de defesa, a minha zona de stop. Porque esse daqui é como se fosse o meu stop e esse daqui é como se fosse o meu stop máximo, até onde eu pude suportar mais, até onde eu poderia aguentar para segurar o preço, foi essa zona aqui. Rompeu a linha de tendência, tchau. Beleza. Só que, por que que o mercado fez isso daqui? Não sei se vocês acompanharam, foi notícia.
foi totalmente notícia. Porque se a gente operar aqui foi o índice de inflação dos Estados Unidos. Olha o movimento que o Bitcoin estava fazendo de alta. Fala para mim se não estava com uma estrutura de alta muito boa, apesar do canal ter mostrado que estava sem força ainda, mas olha a estrutura de alta que estava sendo criada nessas regiões. Por exemplo, ó, o preço estava numa cunha. O que é uma cunha? Uma cunha é quando o preço rompe uma região, por exemplo, isso daqui era um topo, rompeu, voltou, retestou o suporte, rompeu, ó, tá vendo aqui, rompeu, voltou. A cunha é como se fosse assim, é como se fosse um lance de leilão e as pessoas fossem assim, ó, eu dou 10, eu dou 10,1, dou 10,2. As pessoas estão comprando desconfiadas, não é aquele lance de leilão, dou 10, dou 20, dou 30, dou 50, não, dou 10 e um centavo, um exemplo. As pessoas estão comprando, mas estão desconfiadas. O pensamento da cunha é esse. Quando a cunha se forma, por exemplo, né, a cunha ascendente se forma, a probabilidade dela romper para baixo, que a cunha é essa daí, ó, é uma cunha. Quem já trabalhou aí como metalúrgico sabe o que é uma cunha. A cunha é isso daqui, ó. Então, quando uma cunha ascendente, que é no movimento de alta, a probabilidade é 70% de romper para baixo. Porém, essa daqui rompeu para cima e ainda serviu de suporte, ó. Olha que interessante, a cunha rompeu para cima, que a probabilidade da cunha ascendente romper para baixo é 70%. Rompeu para cima e ainda serviu de suporte à resistência da cunha. Tá vendo aqui, ó? Bateu, puf, bateu. Retestou aqui, ó. Bateu, voltou, bateu, rompeu, retestou. Foi embora, né? Voltou, retestou de novo, foi embora, retestou de novo. Olha que interessante. Foi embora, retestou de novo, foi embora. Olha como esse suporte ficou interessante da cunha, né? Quando a cunha rompe para cima, é que o preço vai entrar em pura tendência de alta. Aí simplesmente, cara, uma porrada para baixo. O que é isso daqui? Notícia. O preço foi lá, a inflação dos Estados Unidos veio acima do esperado e foi acima de 8% no ano. Então, o que a gente identifica? Apesar de a gente estar operando figuras gráficas, a gente identifica que a gente vai entrar numa tendência de alta. Se vir uma notícia e violar tudo, complica. Então, já vou deixar claro aqui para todo mundo. Dia que o mercado tiver com indicadores relevantes, o que é indicadores relevantes? Notícias que impactam o preço diretamente. A gente vai ter que não operar nesses dias. Por quê? Porque a partir do momento que você operar esses dias, nessas notícias que impactam o preço, você pode tanto se dar muito bem quanto se dar muito mal, se você não operar com stop, né? Ou simplesmente você tomar uma violinada muito grande, muito rápida. Entrei numa tendência e comprei aqui, ó, nesse suporte aqui, comprei, coloquei meu stop aqui abaixo e puf, não lucrei e ainda devolvi, simplesmente por uma notícia. Então, dia de notícia é um pouco complicado. Então, a cunha ascendente, 70% de chance de romper para baixo, mas quando ela rompe para cima, significa que o preço está entrando numa pura tendência de alta. Pura tendência de alta é força, força. Mas para entrar na tendência de alta com muita força, o que a gente tinha que identificar? O meio do canal, o paralelo que estava aqui, a metade do canal significa força. Se romper para cima, significa que o preço, além de ter duas confirmações de mercado, além de ter rompido a cunha, tem força. Agora tem força suficiente para entrar numa pura tendência de alta. Uma outra característica gráfica que eu gosto sempre de olhar. Ó, tá vendo aqui a cunha descendente aqui, ó? Lá atrás, ó, cunha descendente aqui, ó. A cunha descendente é assim, ó. Aqui, ó. A cunha descendente é 70% que rompe para cima, que foi o que aconteceu aqui no curto prazo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? A probabilidade de romper para cima. Ah, mas rompe para cima vai mudar a tendência? Não, não muda a tendência muitas vezes.
É simplesmente rompe para cima e vai fazer um movimento de alta. Para entrar numa tendência, a gente tem que identificar a força, se tem volume, como que tá o gráfico, como que tá a notícia. É muita coisa que identifica que se o preço vai entrar numa tendência ou não. Uma outra coisa que a gente vai identificar. Por exemplo, a gente tem que identificar regiões. Deixa eu pegar uma outra moeda aqui, vamos pegar. Manda uma mensagem aí, qual moeda aí? Fala uma moeda aí, qualquer uma aí. Escreve aí alguém. Qualquer tipo de moeda aí. Vai, Matic. O Marco falou, vamos ver Matic aqui. Matic. Tá vendo aí a Matic, ó? Matic. Vamos fazer uma análise agora da Matic. Agora a gente vai fazer uma análise baseada no passado. Vamos olhar o passado para depois a gente olhar o presente. Vamos ver aqui, ó. Região. Vamos ver agora a região. Essa região, né, desse suporte. Essa. Deixa eu ver aqui atrás primeiro, para mim não falar besteira. Essa região aqui, ó. Essa região aqui é importante. Essa região aqui é importante. Não tá vendo aqui vários toques. Quando uma região se torna importante é quando tem vários toques. Essa região aqui é importante, né? Vamos ver outra região aqui em cima agora. Essa região aqui é importante, né? Essa região aqui em cima é importante também. Vou colocar aqui, né? Vou colocar até um pouco mais acima para ficar melhor, né? Região importante. Colocar um pouquinho mais. Colocar naquele pavio ali, porque esse toque aqui foi mais profundo, né? E ver esses também. Essas regiões são importantes e essa região aqui é importante. Beleza, não vou pegar toda a região, senão o gráfico vai ficar arriscado demais. Então a gente identifica regiões. Ó, identificamos regiões, primeira coisa. Regiões simplesmente é resistências e suportes. Resistências e suporte. Resistência e suporte. Resistência e suporte. E assim vai. Só que a gente consegue identificar regiões mais importantes e menos importantes. Qual que são as regiões mais importantes? Aí a gente vem aqui no gráfico maior. Pega o gráfico do dia. Aí a gente consegue identificar regiões mais importantes. Como? Ó o movimento que ela está devolvendo. A região mais importante até o momento é esse fundo, né? É a mais importante de todas. E a outra região mais importante, que o preço pode ir até lá, é essa região aqui, ó. Que é o movimento em V que o mercado pode fazer e é o máximo desse movimento aqui antes de começar uma correção, né? Então a gente vai deixar de outra cor aqui. Então essas daqui são as regiões mais importantes do momento, né? E lógico que existe aquele topo histórico, etc. Isso é muito importante, mas daqui é a mais importante do momento. Se a gente traçasse um canal aqui, ó, a gente identifica aqui a metade do canal que está servindo como suporte dessa região máxima aqui, ó. Essa região é importante, está testando suporte agora. Depois de um rompimento, está testando um suporte. A gente vai para o gráfico pequeno agora, de 1 hora agora. Gráfico de 1 hora, a gente já identificou as regiões mais importantes, a gente já identificou as regiões micros, né? Aí, através dessas projeções aqui, dessas zonas aqui, é como aonde o preço pode chegar através que a gente olhou no passado, Eu não gosto muito de usar isso, porque se você usar aquela técnica de projeção lá, de tamanho de canal, você vai chegar numa, é como se fosse a somatória. Tá vendo aqui, ó, que tá pegando essa região aqui, ó, muito pequena, desse movimento para esse tamanho para esse aqui. Você vai pegar como se fosse o meio dessa região aqui, ó, com aquele canal. Você vai ser um pouco mais preciso. Entendeu? Só que tem gente que gosta. Então, beleza. A gente identificou regiões. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer simplesmente o quê? A gente sabe que está numa tendência de baixa. Todo mundo sabe que é uma tendência de baixa, né?
no longo prazo, a gente está numa tendência de baixa. É só olhar o diário, né? Tendência de baixa, ainda, né? Aí como que a gente identifica se a gente vai mudar a tendência? Simplesmente assim, ó. Gráfico diário como tá aí, entra aqui, ó, linha de tendência, traça uma linha aqui. Esse rompimento aqui não significa que nós entramos numa tendência de alta ainda não. Para entrar numa tendência de alta tem que romper isso daqui, tá? Ó. Essa região aqui, ó. Porque aí é como se fosse devolver o movimento, né? A região Fibonacci eu acho muito importante, sempre colocar quando você estiver fazendo análise gráfica. Por quê? Porque esse Fibonacci simplesmente são regiões também. Então essa daqui é a zona da Fibo, que provavelmente... O que eu quero passar para vocês sobre a Fibo? Um fato interessante. A 618 e a 700 e... Não vou nem colocar 788, 786, porque ela não... Ela devolve muito movimento e a probabilidade de romper e ir embora é muito grande. Então a 618, o que ela representa? Essa região de Fibo. É como os institucionais pensam. Quem são os institucionais? Os grandes players do mercado. Simplesmente, por exemplo, se você estiver operando contra um fundo, porque na verdade assim, o trade é negociações entre compradores e vendedores, só que você está competindo, você tem um ano de mercado, 6 meses, outro que tem cara lá que tem 10 anos de mercado, você está competindo com eles, mano. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. A matemática é essa. A corretora não paga a conta. Quem paga a conta é os traders. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então você está competindo com um cara que tem 10 anos de mercado, 20 anos de mercado, 30 anos de mercado, 40 anos de mercado. E isso daqui, desde quando eu operava boi, nos papel, não era nem PC, não era nada, não era nem, não tinha nem, era daqui, ó, era Fibonacci, mano. Então, o pensamento institucional é esse daqui. Os cara vai vender aqui, ó, Matic, ó. Então, essa zona aqui, ó, essa zona aqui, ó, é onde os caras vão vender. 618 da FIBA, os caras vão vender aqui, não adianta. Os institucionais, se compraram nessa região aqui, vai vender aqui. Não adianta. É o máximo que eles vão segurar, é aqui. Vai ter o despejo de moeda, né? Eu tenho que fazer igual eles? Pode ser que sim, pode ser que não. Só que você tem que identificar que esse daqui é como os grandes players estão pensando, para vender até no máximo aqui. Então você tem que ou sair antes de uma operação dessa ou ir realizando aos poucos. Beleza. A gente identificou que fez um rompimento de linha de tendência, né? E a gente pode chamar isso aqui até de um período de acumulação no gráfico diário. A gente pode chamar até de um período de acumulação seguido de uma bandeira de alta. Que a gente lá fez o mastro da bandeira, né? E fez até isso daí. A gente poderia até fazer isso daí. Só que, vamos lá. Agora por 15 minutos. A gente viu as regiões no curto prazo. A maioria da galera aqui é sardinha, que é como a gente chama, opera a curto prazo. Não tem muito dinheiro. Muito dinheiro para Binance é quando você já tem, se eu não me engano, é 500 mil dólares. Fora isso daí, para Binance é sardinha ainda, né? Agora o movimento no curto prazo tá fazendo... Opa, peguei o indicador errado. Tá fazendo uma outra linha de tendência de baixa, né? Com rompimento e suporte, né? Agora eu quero explicar para vocês uma outra coisa agora. Tá vendo essa linha de tendência aqui, ó, que acabou de ser rompida, timidamente ainda? Ela era seguida, né? Provavelmente, aqui não tá do jeito que eu gosto de explicar para vocês, como eu posso mostrar. Deixa eu ver se num minuto dá melhor. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui que acontece muito.
Por exemplo, ó, isso daqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar essa linha de tendência aqui, ó, como se fosse uma linha de tendência macro. E essa linha de tendência micro. Tá vendo aí? Não, ainda não tá uma linha de tendência legal aqui. Deixa eu pegar uma linha de tendência que deu uma explosão aqui pra gente poder pegar um movimento legal aqui. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui achar pra me identificar um movimento bacana. Aqui, ó. Aqui é parecido, deixa eu ver. Isso, parecido. Vou até aproximar aqui, ó. Supondo que aqui o preço entrou numa. Supondo que o preço entrou numa tendência. Pá, é uma explosão. O preço entrou numa explosão. Aí ele corrigiu, tá? Nessa correção, ele pegou e dá uma outra explosão. Tá vendo aqui que ele formou uma nova linha de tendência? Essa nova linha de tendência aqui, ó, ela vai representar pra gente, ela tem uma representatividade. O que que ela representa para nós? Essa linha de tendência aqui, não essa. Essa daqui significa que o preço está indo sem correção nenhuma. Ele está indo embora sem corrigir, porque a correção tem que bater aqui, ó, nessa linha de tendência. A partir do momento que o preço vai, pá, bate aqui e dispara, se você estiver operando com stop, você tem que sempre colocar o stop, por exemplo, você comprou aqui, ó, e o preço está indo. Sempre vai colocando o stop abaixo dessa linha de tendência de força. Tá. Nesse toque aqui você já larga. Porque a probabilidade, quando rompe essa linha de tendência vir tocar nessa, é muito grande. Então, é simplesmente o que a gente vai fazer agora. Não fez um rompimento tímido. Agora, Matic fez um rompimento tímido, não fez aí, ó, um rompimento tímido? Aí, o que a gente vai identificar aqui? A gente tem uma tendência, mesma linha de tendência. Não tem? Que era uma linha de tendência forte, que a gente pode identificar assim, né, por dizer. Só que tem uma outra linha de tendência lá atrás, que está vindo lá de trás, que ela é mais forte. Tá vendo aqui agora? Essa linha de tendência que vem lá de trás é onde o preço está testando agora. Que essa linha de tendência aqui, a partir do momento que o preço estava trabalhando abaixo dessa linha de tendência pequena aqui, ó, significava que o preço tinha força para continuar caindo. A partir do momento que ele rompe, significa que ele vai pegar a linha de tendência macro e vai testar ela. Por isso que se você estiver operando com stop, por exemplo, eu estou vendido aqui, ó, por exemplo, sempre vai deixando um stop na linha de tendência micro. Sempre na linha de tendência micro, ó. Tocou aqui, ó, beleza. Ou você pode deixar um pouco aqui atrás, ó. Um pouco abaixo. Sempre um pouco abaixo. O preço vem disparando para baixo, você vai trabalhando aqui, ó. Você vai colocando stop sempre nessa região, nessa zona aqui, ó, entre um canal e outro. Vai colocando aqui, vai colocando, vai embora, vai embora. Rompeu, vaza. Por quê? Porque a partir do momento que o preço rompe essa tendência micro, ele vai pegar a tendência macro. Nelson, rompeu a tendência macro. E agora? Olha lá. Onde que vai? A gente não traçou essa região aqui, ó. Essa zona vermelha aqui, ó. É o alvo dela. Rompeu a linha de tendência micro, timidamente. Foi buscar macro. Rompeu. Foi buscar a nossa região que a gente traçou lá atrás. Rompeu. Para onde que o preço vai agora? Será que ele vai lá? Nessa linha aqui que a gente traçou com base no passado? Aí a gente olha outra coisa.
A gente está olhando um gráfico de 15 minutos. Lembra que eu sempre falei que tem que confluir 3 tempos gráficos? Aí você olha 1 hora agora. Aí, com base numa hora, você vai pegar a tendência mais macro ainda, ó. Então, se ele romper essa região aqui, ele vai trabalhar nessa zona aqui, ó. Só que mesmo assim, ele vai estar em tendência de baixa o preço. Ainda ele vai estar muito longe, ele tem que esticar. Só que, da mesma forma que a tendência micro que a gente entendeu, quando ela é rompida, ele vem pegar a tendência macro do 15 minutos. Se romper a tendência macro de 15 minutos, aí agora a gente já vai identificar uma outra coisa. O quê? Que ele vai pegar a tendência macro de 1 hora também. Essa é a grande probabilidade de chegar nessa região aqui. E com base no passado a gente já viu que pode chegar aqui tranquilamente. Beleza, agora a gente entendeu sobre tendência, micro, macro, como elas trabalham de pequenos portes até grandes portes, até grandes escalas, pequenas escalas até grandes escalas. A gente identificou que é uma bandeira ali e tal. Agora eu quero mostrar para vocês o que é um triângulo assimétrico. O triângulo assimétrico, ele tem como base de sanar uma indecisão de mercado. Como assim, Nelson? Com base de ensinar uma indecisão de mercado. Deixa eu ver aqui o 4 horas, a gente pega melhor aqui. Olha que perfeição aqui, ó, de um triângulo assimétrico. Esse daqui é um triângulo assimétrico perfeito, ó. A gente pode até pegar de lá de trás, ó. A gente vai pegar essa zona assim mesmo, com essa devolução aqui, ó. A gente pega simplesmente isso daqui, ó. É um triângulo, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aqui, ó, que o preço tá, embora tá bem rabiscado e tudo mais, que o preço tá indeciso, tá dentro de um triângulo assimétrico. O que o triângulo assimétrico representa, Nelson? Indecisão de mercado. Embora a gente tá numa tendência de baixa macro, numa tendência de alta micro, que a gente já entendeu diversas formas como elas funcionam, tanto para cima quanto para baixo, que a gente pode analisar. É notório que a gente está numa zona de indecisão de mercado. Se você fosse escolher um lado para operar Matic hoje, você falaria, pô, tá indeciso, o gráfico tá indeciso. Tá bem complicado de operar. Porque a gente está num triângulo assimétrico. O triângulo assimétrico é simplesmente os compradores e os vendedores encontram uma zona que acha que o preço está justo. E o volume, tá vendo aqui como estava bem volátil, ele vai diminuindo, dá uma pontada para um lado, diminuindo, dá uma pontada de novo e tá indeciso. Os compradores e vendedores, eles simplesmente acham uma zona que acham que essa zona é válida para negociação. Beleza. Você tá vendo que ele tá afunilando? Tá afunilando, tá afunilando, tá afunilando? Ele tem que se decidir 1 hora se ele vai para cima ou vai para baixo. Até aqui é o máximo. Essa região aqui é a zona de decisão do mercado. Então, a Matic a gente encontra que a gente vai se decidir nas próximas semanas. A gente tem algumas semanas que o preço, se ele vai entrar numa pura tendência de alta, que pode vir tocar até aqui, ou se ele vai entrar numa pura tendência de baixa, que ele já tá, né? Na verdade, ou ele só fez uma correção e já tá. Então, aqui é uma figura de triângulo assimétrico. Como que é medido o triângulo assimétrico? Da mesma forma que é medido o canal paralelo. Como que a gente identifica o alvo? Assim, ó. Tu vai pegar aqui, ó, a medida do triângulo. E a gente vai projetar para baixo. Que vai chegar já naquele fundo aqui, mais ou menos. E a gente vai projetar para cima. Beleza, eu tenho que colocar a seta aqui. Aonde que eu tenho que colocar a seta? Na onde ela romper. Porque se ele romper aqui, ó, a seta vai ser aqui. Se o preço romper aqui, eu não tiver aqui, vai ser aqui.
Se o preço estiver aqui, vai ser aqui. Se o preço estiver aqui, vai ser aqui. Se estiver aqui, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. Se o preço romper aqui, vai ser aqui. Tá? Se o preço romper aqui, vai ser mais ou menos aqui. Se o preço romper agora, pra onde que vai? Vai vir pra cá. Entendeu? Nessa região aqui, ó. Então, o triângulo assimétrico, ele é desse jeito que ele trabalha. Ele é uma zona que mostra indecisão de mercado tremenda, que ele mostra um prazo de validade que o preço tem que se decidir, e com base no rompimento, o suporte e a resistência que foi criada aqui atrás, ó, vai servir como alvo, tanto para cima quanto para baixo com base no rompimento. Beleza. O preço pode vir para cá ou pode ir para lá. Então a gente está num cenário indeciso de Matic aí. Só que se a gente identificar, a gente também não pode estar numa bandeira de baixa aqui. Bandeira de baixa de novo. A gente entra de novo no termo bandeira de baixa. Calma aí. A gente entra no termo de novo. Calma aí, deixa eu pegar até aqui que é melhor. Isso daqui não é o formato de uma bandeira, se a gente for ver. Se a gente for ainda um pouco mais preciso, colocar aqui, ó, numa bandeira. A gente está numa possível bandeira de baixa, que se romper, com a tendência macro é jogar o preço para cá. Embora a violinada do triângulo assimétrico mostra que a gente pode vir para essa região, se romper esse fundo aqui, ó, a gente pode vir para cá, né? Só que a gente tá falando aí de menos 0,00000, aí complica, né? Aí complica, provavelmente chegar aqui é muito difícil, mas a gente não pode descartar a possibilidade de entrar 2,0 aqui na frente da Matic. Entendeu? Porque a gente tá numa bandeira de baixa no cenário macro, né? E o mastro da bandeira você já sabe que é o alvo máximo. Uma outra coisa aqui, fora o triângulo assimétrico, que eu gostaria de falar. O triângulo assimétrico ele dá muita violinada. O que é violinada? Falsos rompimentos. Eu não vou colocar o triângulo assimétrico, senão vai demorar. Mas quando vocês veem romper num triângulo, que é uma zona de indecisão, sem volume, vocês vão ver muito comum para eles fazer isso daqui, ó. Ele vir batendo um alvo aqui, ó. Pá, e já voltar com tudo, ó. É muito comum, tá? É muito comum. Ou fazer esse movimento aqui, ó. Romper o triângulo para cima e pum, com tudo para baixo. Isso daqui a gente chama de violinada de mercado. Porque, na verdade, o preço estava sem volume. Os compradores dessa região... A gente só tem que pensar como o mercado tá pensando e reagindo. Os compradores dessa região entrou comprando e alguns entraram vendendo. O que entrou comprando, o preço caiu, eles seguraram. A maioria segura. O preço veio. A galera que tava vendendo já acha que não é mais interessante vender, tá muito barato. Tá muito barato e todo mundo que vendeu entra comprando de novo. Aí o preço da violinada, ele dá uma porrada pra cima, né? A gente chama de violinada de mercado. Então isso daí é muito comum. E para finalizar, eu já falei um pouco aqui, eu falei aqui sobre projeção, canais e zonas, né? Eu falei aqui sobre força, como a gente identificar a força de uma tendência, força da região, e se o preço tem probabilidade ou não de chegar lá. Eu também falei de cunha ascendente, que é a probabilidade de, se for ascendente, aquela cunha para cima, né? Por exemplo, se a gente fosse identificar, aqui também poderia ser uma cunha. Se a gente for no curto prazo, o que é uma cunha? Isso daqui que eu falei para vocês, ó. É uma cunha. A gente também pode identificar uma cunha, né? Que ela não chegou nem a se formar. Falar a verdade, ela formou mais timidamente, vai. E ela tá servindo como suporte, tá vendo? Ó? Rompimento com suporte e tal. A gente poderia até falar isso daí. Poderia, mas... uma cunha muito tímida, assim por dizer. Eu ensinei o que é cunha, que é a probabilidade de se for uma cunha ascendente, né? Que é aquela cunha que o bico é para cima, a probabilidade de descer o preço e cair
é 70% e a mesma coisa quando o bico é para baixo, é 70% de subir. Ah, vai entrar numa pura tendência, vai subir, vai esticar? Não, é simplesmente a gente entende que nas próximas horas o preço, ou nos próximos dias o preço vai navegar abaixo ou acima, simplesmente isso. Vocês entenderam também o que os institucionais pensam, né? Que na verdade região de Fibo é o que os institucionais pensam. O que a galera do macro, que é os grandes players do mercado, pensa. Na verdade, é isso que a gente tem que entender, que os caras vão despejar ali a grande porção do trade que eles fizeram ao longo do ano, ao longo, enfim, se for diário, dos dias, ao longo de semana, se for semanal, dos meses e etc, né? E a gente tem que entender as regiões. E para finalizar, e também entender as regiões com o gráfico olhando o passado. Eu, particularmente, tem hora que eu uso, tem hora que eu não uso, depende muito. Tudo depende. E também eu falei para vocês que não se deve operar quando a gente vai operar indicadores relevantes diários. Por exemplo, dia 23 ou dia 21, se eu não me engano, vai ter o indicativo do Federal Reserve, que é simplesmente o Fed que vai ter uma reunião, que ele vai implementar a nova taxa de juros dos Estados Unidos. E como todo mundo sabe, a taxa dos Estados Unidos, a taxa de juros dos Estados Unidos impacta diretamente no preço. Se a taxa, como a inflação foi muito alta, como que o mercado está reagindo? A inflação dos Estados Unidos foi muito alta, a probabilidade da taxa de juros vir mais alta do que esperado o sentimento aumenta, que isso pode acontecer, e a galera já começa a vender de lá, vendendo, até o dia. Aí o preço começa a navegar abaixo, em tendência de baixa, pá. Se simplesmente o Fed lá falar que colocar lá a taxa de juros abaixo do esperado, o mercado dispara diretamente, mano. Puf, é tiro pra cima, né? Não é nem uma velhinha, é um tiro. Dá um tiro pra cima gigantesco. Vai. Beleza. Só que tu vai estar nesse tiro cruzado nesse dia, tu podendo tá ansioso, com medo, assustado, ele dá uma disparada pra cima, daqui a pouco ele volta com tudo, de repente, do discurso. Então não vale a pena operar nesses dias. Entende? Então, indicadores relevantes é um cenário que a gente tem que evitar de operar nesses dias, tá? E com base na economia, os indicadores relevantes a gente consegue identificar algumas coisas. Eu vou dar um toque aqui para vocês agora, para finalizar, que é só para quem opera cripto. E isso daqui eu não sou muito de falar isso aqui não, mas eu vou falar. Observem o que? Se o Bitcoin estiver numa tendência de baixa no curto prazo, gráfico de 15 minutos, daqui é uma parada que eu uso muito, muito mesmo. Supondo que o Bitcoin tá no 15 minutos assim, ó. Eu vou explicar uma outra coisa já já. O Bitcoin está em tendência de baixa no curto prazo. E vocês olham, por exemplo, a Matic aqui, supondo que a Matic está em tendência de alta assim, ó. Aí na hora que o Bitcoin está caindo, por que ela cai? Porque o Bitcoin dá liquidez para o mercado. Aí ela faz assim, ó. Não cai igual o Bitcoin caiu. Sabe o que isso daqui significa? Eu vou passar um indicador para vocês assim, um indicativo que isso daqui, cara, se vocês saber usar, vocês vão ganhar muito dinheiro. Eu me lembro que no início, quando eu usava isso daqui, só usava isso. Cara, eu operei com R$ 1.000. Eu tenho como comprovar isso. Ainda bem que eu tenho como comprovar isso. Através do histórico meu de trade. Com R$ 1.000 eu fiz R$ 25.000.
Eu tenho como comprovar isso. Se alguém quiser que eu comprove, eu mostro no privado. Eu tenho como comprovar isso. Com R$ 1.000 eu fiz R$ 25.000. Como? Toda vez que eu observava que o Bitcoin estava em pura tendência de baixa, no curto prazo, eu observava uma outra moeda, principalmente as mais valorizadas do dia. O Bitcoin caía e a moeda segurava. Aí eu falava, mas por que isso está acontecendo? Fui estudar liquidez. O Bitcoin é simplesmente isso daqui, ó. Pra gente não perder o fio da meada, tá vendo Matic? Tá vendo aqui, ó, vou colocar Matic. O SDT é Matic versus dólar. É o valor que ela tá em dólar. Tá vendo aqui, ó? Matic em dólar, várias corretoras, né? Tá vendo aqui agora Matic barra BTC? Matic barra BTC significa que é Matic sobre valor de Bitcoin. E a liquidez do mercado tá toda aqui. Não tá lá no dólar, tá toda aqui, ó. Porque o mercado é concentrado, tá 40%, se eu não me engano, no Bitcoin hoje. Tava 70% na época ainda. Tava muito maior. Então o Bitcoin dá liquidez pro mercado. O Bitcoin cai, todas as moedas caem. Mas quando uma moeda, ou duas, ou três, não cai, não respeita o movimento do Bitcoin, o Bitcoin tá dando liquidez, tá jogando venda aqui, porque tá caindo e tá jogando venda aqui, ó, jogando venda, porque a liquidez das criptomoedas tá em várias cripto ao mesmo tempo. Tá jogando liquidez aqui, a moeda não cai. Quando o Bitcoin simplesmente fazer isso daqui, ó, para simplesmente dar uma respirada, essa moeda ela vai fazer assim, ó. 3 vezes mais, 4 vezes mais. Entendeu? Porque ele da mesma forma que ele deu liquidez para baixo, vendendo, vai dar liquidez para cima também. Matic barra Bitcoin vai entrar comprando, porque o Bitcoin tá jogando para cima, então Matic barra Bitcoin tá entrando comprando e ao mesmo tempo tá entrando comprando barra dólar, barra Ethereum, barra várias moedas e pô, explode a moeda. Então eu tô passando aqui um bagulho para vocês, um setup para vocês que ninguém fala isso aí praticamente. Quando o Bitcoin cair, uma moeda segurar, quando o Bitcoin corrigir é tiro, tanto para um lado quanto para o outro. Se for em tendência de alta e a moeda tiver em tendência de baixa, e na hora que o Bitcoin estiver subindo e ela estiver segurando, na hora que ele fazer esse movimento de correção, ela vai derreter. Como? Como que eu pego, entrando na venda, pego as moedas mais desvalorizadas? Porque as moedas mais desvalorizadas do dia é as moedas que tá tendo mais liquidez na venda, e as que tá mais valorizadas no dia que tá tendo mais liquidez na compra. Entendeu? E tá naquele sentimento, ganância quando tá subindo e medo quando tá descendo. E eu vou falar uma outra coisa para vocês. A ganância é maior que o medo, tá? A ganância sempre é maior que o medo. Então, o movimento, quando estica para cima, sempre é maior que quando estica para baixo. Tá? A ganância sempre é maior que o medo. Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Não tem como a gente entrar em falar de tudo de análise gráfica, porque, cara, se a gente ia ficar falando aqui até amanhã. Eu tive que simplificar ao máximo pra gente tentar segurar até no máximo 1h10, 1h20 de aula. Alguém tem alguma dúvida? Até para poder tirar dúvida de alguém, até das aulas passadas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, esse é o momento. Ninguém tem dúvida aí? Ninguém tem dúvida? Gabriel, tem alguma dúvida? Cleide? Pode falar. Tudo bem explicado, né? Tudo bem explicado aí, a gente vem acompanhando aí com calma. E se surgir alguma dúvida aí, provavelmente vai ser na hora que a gente estiver praticando, porque no meu ponto de vista aqui, o que a gente viu aqui saiu top, né? Uma aula igual essa daqui, assim, de graça, assim, não é qualquer lugar, não. Valeu. Lembrando que essa live vai ficar gravada, então vocês vão poder ver várias vezes, principalmente canal, projeção, etc, etc e tal. Beleza, pessoal? Ninguém mais tem nenhuma dúvida aí? Tem alguma dúvida aí, Jefferson? Alguma coisa? Gabriel, tem alguma dúvida, Gabriel? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida,
A gente vai encerrar por aqui então, pessoal. Fechou? Aí essa aula vai ficar salva, né? Como vocês sabem. A aula passada não deu para ficar salva, porque infelizmente eu esqueci de gravar. Então essa aula vai ficar salva e vocês acompanham ela